Fenômeno de transporte, condução de calor, lei de Fourier. Então, nós temos aqui uma situação onde nós temos duas regiões, região de uma temperatura T2 e região de uma temperatura T1, e essas duas regiões são separadas por uma parede. E essa parede ela tem uma área A e tem aqui também uma espessura ΔX. Então, essa espessura ΔX, essa área A da parede, separa as regiões T1 e de T2. E também nós vamos considerar que T2 é maior do que T1. Então, nós queremos saber qual é a quantidade de calor que passa da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, a quantidade de calor que passa, que conduz através da parede da região 2 para a região. Lembrando que aqui essa quantidade de calor vai ser através da parede. Então, nós queremos saber quais são os fatores que influenciam na condução de calor, nessa quantidade de calor. Então, Q é a quantidade de calor que passa da região 2 para a região 1 por meio da parede. Vamos nos lembrar que calor é energia térmica em trânsito que flui devido à diferença de temperatura e é um movimento espontâneo. E como está em movimento, nós chamamos de calor, essa energia térmica. O que nós esperamos? Nós esperamos que o calor ele seja proporcional ao tempo em que a gente fica observando esse fenômeno. Então, quanto mais tempo a gente fica observando, mais calor vai ser transmitido pela parede, vai passar pelo material da parede. Nós também esperamos que a quantidade de calor que passa vai ser proporcional à diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura, por exemplo, se o T2 for 100 graus Celsius e o T1 for 0, a quantidade de calor que vai passar vai ser maior do que se T2 fosse 60 e o T1 fosse 40. Então, quanto maior a diferença de temperatura, nós esperamos maior vai ser a quantidade de calor que vai passar. Além disso, nós esperamos que a área da seção, essa área da seção transversal da parede, essa área aqui, está em azul, influencia também. Quanto maior for essa área, maior vai ser a quantidade de calor que vai atravessar essa parede. E nós esperamos que esse calor, a quantidade de calor que passa através da parede, vai ser inversamente proporcional à largura da parede. Ou seja, se a parede for muito espessa, vai passar pouco calor. Se a parede for extremamente fina, vai passar muito calor. Então, nós esperamos que essa quantidade de calor seja inversamente proporcional à largura da parede. Se a parede for muito grossa, ela vai impedir a passagem de calor. Então, nós chegamos nessa expressão muito simples: calor é proporcional à variação do tempo, quantidade de tempo que nós ficamos observando, proporcional à área transversal, proporcional à variação de temperatura e inversamente proporcional à largura, ΔX. Se nós considerarmos uma largura ΔX bem pequena e uma variação de temperatura também bem pequena, nós podemos ter aqui como que a temperatura varia ao longo, aqui do comprimentozinho. Nós podemos fatiar isso aqui em várias largurazinhas e saber como que a temperatura varia desde T2 até T1 ao longo dessa largura ΔX. Fazer essa pergunta é fazer o ΔT, ΔX tender para uma derivada, dt dx, porque nós estamos considerando tanto o ΔT quanto a x muito pequeno. Sendo muito pequeno, então, o meu ΔT, ΔX, ele vai virar um dt dx, que é uma derivada. É como que a temperatura varia ao longo da espessura da parede. Com isso, eu tenho essa lei. De um lado, nós temos o fluxo de energia térmica, calor por unidade de tempo. Do outro lado, nós temos
como que a temperatura varia ao longo da barra. Então, como que a temperatura varia ao longo da barra é proporcional ao fluxo de energia térmica. E as constantes aqui de proporcionalidade são a própria área, e nós temos aqui também uma outra constante. Por quê? Nós esperamos que, se a parede for feita de concreto, ou de madeira, ou de alumínio, nós esperamos que o fluxo de energia térmica seja diferente para cada um desses casos. Existem materiais que vão conduzir calor melhor do que outros materiais. Então, quem vai dar conta disso é essa constante de condutividade térmica, é assim ela vai ser chamada. Então, a gente sai de uma relação de proporcionalidade e vai para uma equação agora de igualdade, onde a gente coloca aqui, para estipular essa igualdade, a condutividade térmica. Um outro objeto importante que nós temos que colocar na nossa expressão é esse sinal de menos. Esse sinal de menos, note, de um lado nós temos o fluxo de energia térmica, do outro lado nós temos como que a temperatura varia com a espessura. Então, se nós definirmos aqui, por exemplo, o eixo X nessa direção, então, olhando aqui ao longo da parede, a temperatura aumenta na direção do X, de T1 para T2. Só que nós sabemos que o fluxo de energia sempre é da maior temperatura para menor. Então, o fluxo de energia é nesse sentido, que é o sentido contrário ao do aumento da temperatura. Então, guarda isso. O fluxo de energia térmica é no sentido contrário do aumento da temperatura. Então, a temperatura aumenta de T1 para T2. O fluxo de energia térmica é de T2 para T1. Então, por isso, nós temos que colocar esse sinal para deixar muito claro que o fluxo de energia térmica, calor por unidade de tempo, é no sentido contrário da variação positiva da temperatura com a espessura, com a posição, né? Nós podemos também escrever essa expressão para KT, que é a condutividade térmica. E aí nós podemos concluir que a condutividade térmica ela é igual ao fluxo de energia térmica, calor por unidade de tempo, proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à variação de temperatura e a área. Então, tendo essas grandezas, nós podemos determinar a condutividade térmica do material. E com isso montar uma tabela de condutividade térmica para diferentes materiais. Nós podemos também determinar a partir dessa equação as unidades da condutividade térmica no sistema internacional. Então nós vemos que no sistema internacional, como calor é energia, então energia em joule, tempo é em segundo, comprimento L, que seria o ΔX somado ao longo de toda a largura da parede, é em metro, e a variação de temperatura, dt, que seria ΔT, ou seja, T2 menos T1. Então, tendo essas grandezas, nós podemos determinar a condutividade térmica e, com isso, ter as nossas unidades, né? Distâncias em metro, sistema internacional, e temperatura em Kelvin. Nós podemos também escrever essa expressão de uma maneira mais simplificada. Nós podemos definir uma grandeza chamada J. Quem é J? J é a densidade de corrente de energia. J é a quantidade de calor, que é a energia, por unidade de área e por unidade de tempo. Então, essa é a definição do J, a corrente de densidade de energia. O J nos dá quanto de energia passa naquela região por unidade de área e por unidade de tempo. Se você quer saber o total que passa ali, é só você multiplicar pela área total e pela quantidade de tempo total que você está observando. Isso você acha a energia total. Por isso que é interessante trabalhar com J. E se nós compararmos o J com a expressão, com essa expressão, nós vamos ver exatamente, passando o ar, dividindo aqui a área, nós vamos ver que J é igual a menos KT, a constante de condutividade térmica, e variação da temperatura com a espessura, ou com a distância. Então, nós vemos que J é proporcional à variação de temperatura. Em termos práticos, o J é proporcional ao gradiente. A gente pode escrever ainda mais, de maneira mais sofisticada, dessa maneira, ó, menos KT, gradiente
da temperatura. Por quê? O gradiente, ele nos dá, o gradiente aponta, né, ele é um vetor, ele aponta para onde a grandeza cresce. Então, o gradiente da temperatura aponta para onde a temperatura cresce. Só que essa expressão está nos dizendo o seguinte: quem é o J, a densidade de corrente de energia? A densidade de corrente de energia, por causa desse sinal de menos, é no sentido contrário do gradiente de temperatura. Então, se a temperatura cresce para a direita, a corrente de densidade de energia vai ser para a esquerda, é isso que quer dizer. E a constante de proporcionalidade, porque isso é uma igualdade, a constante de proporcionalidade é a condutividade térmica. Tanto essa de cima quanto essa de baixo, as expressões são chamadas de lei de Fourier. Então nós temos aqui uma tabela de condutividade térmica de alguns materiais à temperatura ambiente, que é 300 kelvins. Nós temos, por exemplo, o A, cujo valor é 0,026 watts metro por Kelvin. Nós temos aqui os metais, que é o ferro, o cobre, que tem um valor de 80 e 400 respectivamente. Nós vemos que o ferro e o cobre têm uma condutividade térmica muito maior do que o A. O A, quando comparado com o ferro e o cobre, o A praticamente é um isolante térmico, não um condutor térmico. Nós temos aqui um material muito importante chamado grafeno. A condutividade térmica dele vale 4.115, ou seja, a condutividade dele é praticamente mais de 10 vezes maior do que a do cobre. Ele é um material que foi descoberto nas últimas 2 décadas e ele se mostrou, nós temos aqui o grafeno, cuja condutividade térmica vale 4.115, ou seja, é 10 vezes maior do que a condutividade térmica do cobre. Então, ele é um material que é um excelente condutor térmico. Vamos falar agora de livre caminho médio. O livre caminho médio, em termos práticos, é a distância que uma partícula percorre até colidir com outra partícula. Note que essa distância é uma distância na média. Pode ser que uma partícula percorra uma distância menor e vá logo colidir com outra partícula, ou pode ser que ela percorra uma distância muito maior e colida com outra partícula. Mas o que nós estamos tentando determinar aqui é, na média, qual é o valor médio da distância do livre caminho médio, ou seja, qual é o valor médio que uma partícula percorre até colidir com outra partícula. Essa distância nós vamos chamar de livre caminho médio. Para determinar o livre caminho médio, nós vamos supor aqui que nós temos uma partícula e até ela colidir com outra partícula, ela vai percorrer essa distância L, que nós vamos chamar de livre caminho médio. E para colidir com essa outra partícula, nós vamos estipular que as duas partículas têm que estar dentro de um cilindro imaginário, e como as partículas são idênticas e elas possuem raio R, o raio desse cilindro tem que ser 2Rs. Então, se essas duas partículas estiverem dentro desse cilindro, o cilindro que possui essa base, uma base de 2Rs e uma altura de L, onde a altura do cilindro, que é a distância onde a altura do cilindro é a distância que a partícula vai ter que percorrer até colidir com outra partícula. Então, isso nós vamos chamar de livre caminho médio, e as partículas vão colidir nessa situação. Nós vamos considerar aqui o caso mais simples, que é o caso em que as partículas estão fixas. Então, as partículas estão fixas, é como se nós tirássemos uma foto delas congeladas e nós vamos desenhar esses cilindros imaginários e vamos fazer essa conta para ver quanto vale esse L. Então, para que haja colisão, o volume por partícula, ou seja, o que é volume por partícula? É o volume ocupado por uma partícula. O volume ocupado por uma partícula tem que ser exatamente o volume desse cilindro. Porque aí a partícula está dentro desse cilindro, ela vai andar dentro desse cilindro sem colidir com ninguém. Quando ela sair desse cilindro, ela colide com a outra partícula que está no outro cilindro, que é idêntico. Então, o volume por partícula tem que ser exatamente esse cilindro, porque dentro desse cilindro ela não vai colidir com mais ninguém. Então, o volume por partícula tem que ser igual ao volume desse cilindro.
E qual é o volume desse cilindro? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é 2R ao quadrado, onde 2R é o raio, como eu disse. Então, é π raio ao quadrado, onde o raio é 2Rzinho pequeno, multiplicado pela altura, que vale, que é o L, que é o livre caminho médio, que é a distância que ela vai percorrer sem colidir com ninguém. Resolvendo essa equação para o L, o que nós temos? O que nós vamos fazer? Vamos pegar tudo que multiplica o L e passa dividindo o N. Então, nós temos, vai ficar volume dividido por Nπ2R ao quadrado. Resolvendo, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever que o volume e o número de partículas juntos vai ficar volume por número de partículas, 4πr ao quadrado. Então, esse é o livre caminho médio. Nós podemos também perceber o seguinte, né? Essa área aqui carregada pelas partículas, ó, a área que ela projeta no espaço, nós chamamos de seção de choque de espalhamento. Porque a área que a partícula projeta quando ela se desloca é a seção de choque, é a seção onde ela vai colidir com outra partícula, né? E essa é a definição de seção de choque de espalhamento. Se nós pensarmos, então, essa é a situação em que as partículas estão congeladas, elas estão fixas. Se nós fizermos cálculos mais precisos, utilizando a equação de Boltzmann, por exemplo, que é uma equação para um sistema que está fora do equilíbrio, nós obtemos aqui uma expressão que é idêntica a essa, só que aparece aqui 1 sobre raiz de 2, ou seja, se as partículas estiverem em movimento, estiverem no seu estado de agitação normal, na realidade o livre caminho médio ele vai ser menor por um fator 1 sobre raiz de 2. Então, na prática, o livre caminho médio é menor do que o valor que nós calculamos quando nós deixamos quando as partículas estão em movimento. E uma coisa que nós podemos observar aqui, vamos lembrar, que se nós estivermos considerando um gás ideal, a gente pode relacionar volume com o número de partículas por meio da equação dos gases ideais, ou equação de Clapeyron, que é PV igual a N kT. Ou seja, volume por número de partícula é constante de Boltzmann, temperatura, pressão. Então, nós podemos substituir esse lado direito aqui e escrever o nosso livre caminho médio em função da temperatura e da pressão. Ou seja, nós tivemos isso e nós podemos escrever o livre caminho médio como 1 sobre 4πr ao quadrado kT por pressão. Então, nós vemos que o livre caminho médio é proporcional à temperatura. Quanto maior for a temperatura de uma substância, falando aqui especificamente do gás ideal, maior vai ser o seu livre caminho médio. Nós podemos utilizar essa expressão para definir também, se nós temos o livre caminho médio, nós podemos definir o tempo entre duas colisões. Se nós temos a distância entre duas colisões, nós podemos definir o tempo. O tempo vai se chamar tempo médio entre duas colisões. E o tempo médio entre duas colisões vai ser o livre caminho médio dividido pela velocidade média das partículas. Lembrando que a velocidade média das partículas, nós sabemos quanto ela vale, que depende da temperatura. Está definido lá na teoria cinética dos gases ideais. Então, nós podemos, com isso, definir o livre caminho médio e também definir o tempo médio entre duas colisões. Vamos falar agora da condutividade térmica do gás ideal. Vamos fazer um exemplo. O exemplo diz o seguinte: determine a dependência da condutividade térmica com a temperatura, considerando a substância em um gás ideal. Então, nós queremos saber como fica a condutividade térmica em função da temperatura para o gás ideal. Como fica essa dependência para o gás ideal? Então, vamos considerar um gás ideal. Vamos fatiar esse gás ideal como está aqui, ó, na região 1 e na região 2. E
vamos usar como largura desse fatiamento, um fatiamento imaginário, o livre caminho médio. Por quê? As partículas que estão do lado 1, elas vão percorrer todo o lado 1 e só vão colidir com as partículas que estão do lado 2. Ou seja, elas percorrem todo o L e não colidem com ninguém, porque é o livre caminho médio. E as partículas do lado 2, mesma coisa, elas vão percorrer todo o lado 2 e não vão colidir com nenhuma partícula, só vão colidir com partículas do lado 1. E vamos considerar aqui a situação em que a temperatura do 2 é maior que a temperatura do 1. Então, nós sabemos que há um fluxo de energia da região 2 para a região 1. Porque a energia térmica sempre vai do sistema que está a uma temperatura maior para o sistema que está a uma temperatura menor. No caso aqui, como o sistema é o gás ideal, então da região do gás ideal que está a uma temperatura maior para a região que está a uma temperatura menor. E nós vamos considerar uma coisa aqui que probabilisticamente ela é aceitável, que é o seguinte: todas as partículas que estão do lado 1, elas têm as suas velocidades, tudo bem? E metade delas estão indo para a direita e a outra metade está indo para a esquerda. A gente pode garantir isso, que metade vai para um lado e metade vai para o outro. Vamos lembrar que velocidade é um vetor. Então isso quer dizer o quê? Que metade das velocidades do lado 1 estão apontando para a direita e metade para a esquerda. Então, elas ficam indo e voltando, né? E no lado 2 a mesma coisa. Metade das partículas estão indo para a direita e metade estão indo para a esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que metade das partículas do lado 1 estão indo para o lado 2 e metade das partículas do lado 2 estão indo para o lado 1. E é assim que vai se dar o fluxo de energia térmica. Por quê? O lado 2 está a uma temperatura maior, então as partículas do lado 2, na média, têm uma energia maior do que a do lado 1. E do lado 1 está indo para o lado 2, só que tem uma energia menor. Então, do ponto de vista do fluxo líquido de energia, está havendo um fluxo do lado 2 para o lado 1, porque partículas mais energéticas do lado 2 estão indo para o lado 1. E com isso ocorre esse fluxo de energia térmica. E quanto vale esse fluxo de energia térmica, ou seja, esse calor líquido que está indo de um lado para o outro? Quanto vale esse calor que está indo de um lado para o outro? Nós sabemos que metade das partículas vão para um lado e a metade das partículas do lado 1 vai para o lado 2 e metade do lado 2 vai para o lado 1. Então, o fluxo líquido de partícula, o fluxo líquido de energia térmica, ou calor, porque está em movimento, nós podemos escrever como metade de U1 menos metade de U2. Aqui nós escrevemos ao contrário, mas vamos lembrar que na realidade seria assim, igual metade. Como o 2 é maior, então metade de U2 menos metade de U1. Mas vamos lembrar que nós temos que colocar um sinal aqui para deixar muito claro qual é o sentido do movimento. O fluxo de energia é da temperatura maior para a temperatura menor, fluxo de calor. Só que a temperatura cresce de T1 para T2. Então nós temos que colocar aqui um sinal de menos. Por isso que fica ao contrário, U1 menos U2. Então, esse é o calor que sai, a energia térmica, energia térmica que sai da região 2 e vai para a região 1 na forma de calor, porque flui espontaneamente. E o que nós podemos fazer? Nós podemos nos lembrar que energia térmica é CV, considerando o volume constante, CV multiplicado pela temperatura. Por que nós estamos colocando CV aqui? Por quê? Porque nós estamos falando de um gás ideal. E no gás ideal, a energia térmica se escreve dessa maneira, CV multiplicado pela temperatura. Então, se eu estiver falando da energia 1, note que isso aqui só vale para o gás ideal. O 1 seria CV P1 e o 2 seria CV T2. Essa é a energia do lado 1 e essa é a energia do lado 2. Mas eu quero o calor, que é a diferença. Então, o calor, que é a diferença, no caso metade, a gente escreve dessa maneira.
Como CV é igual, porque é o mesmo gás, coloca CV em evidência, fica T2 menos T1. E aí, nós podemos fazer o quê? Nós podemos multiplicar pelo livre caminho médio em cima e embaixo, lembrando que o livre caminho médio é uma largurazinha, ΔX. Então, T2 menos T1 é a diferença de temperatura, ΔT. O L aqui eu posso chamar de ΔX, que é a largura. ΔT sobre ΔX, quando a gente considera os fatiamentos bem pequenos aqui, fatiando ΔX, e analisando como a temperatura varia nesse fatiamento, o que nós vamos ter na realidade, vamos lembrar, é um ΔT, ΔX. Por quê? Se a gente pega um ΔT por ΔX e faz aquele fatiamento pequeno, pegando bem pequenininho mesmo, a gente vai para um D pequeno, dt, dx, que é a derivada. E com isso, a gente sai daqui, desse ΔT, chega no dt dx, esse L de cima repete aqui, esse CV repete e o meio repete. Então, com isso, nós temos a quantidade de energia térmica que está passando, ou seja, calor que está indo do meio 2 para o meio 1. E aí nós temos que lembrar que o que está pedindo é a condutividade térmica do gás ideal. Todas as informações que nós utilizamos aqui foram tudo para o gás ideal. Então nós podemos lembrar que para o gás ideal vale a lei de Fourier. Na lei de Fourier diz o quê? Condutividade térmica é o fluxo de energia térmica multiplicado pelo comprimento ou a largura da parede, a área da parede ΔT. Então, nós podemos substituir esse resultado que nós encontramos aqui para o calor nessa expressão, e com isso, fazendo as devidas simplificações, nós vamos chegar nesse resultado. Simplificando a área, o ΔT, tem um ΔT, aqui tem um ΔT no numerador e um ΔX no denominador, e aqui tem um ΔT no numerador e uma largura L, que é ΔX no denominador. Então, vai se cancelar. Então, fazendo as devidas, substitui uma fórmula na outra e fazendo as devidas simplificações, nós chegamos nessa expressão para condutividade térmica. A condutividade térmica depende do calor, capacidade térmica a volume constante do gás ideal, do volume da substância, do livre caminho médio ao quadrado e o tempo em que acontece esse fluxo, né? Porque esse calor, ele demora um tempo para passar de um lado para o outro. Então, esse é o tempo. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos pegar aqui e escrever a velocidade média. Qual é a velocidade média? É o livre caminho médio dividido pelo tempo. Então, se nós pegamos um desses L's aqui, que é o livre caminho médio, dividir pelo tempo, nós podemos escrever a velocidade média das partículas. Então, a gente vê que a condutividade térmica tem a ver com a velocidade média das partículas. E vamos nos lembrar que velocidade média das partículas, onde a gente pode encontrar? Lá na energia do gás ideal, o que nós tínhamos? A energia do gás ideal valia 3 meios de kT, porque era onde K é constante de Boltzmann, era meio de kT para cada grau de liberdade. O gás ideal tem, no caso monoatômico, tem 3 graus de liberdade. Ficaria meio de kT mais meio de kT mais meio de kT. Isso aqui, a energia do gás ideal é energia cinética. Então, isso aqui fica meio de m velocidade quadrática média ao quadrado. Essa aqui é a energia cinética de uma partícula, essa aqui é a energia cinética também da mesma partícula. Então, se a gente extrai a raiz quadrada de ambos os lados, o que nós temos? Nós temos que a velocidade quadrática média, velocidade média das partículas é proporcional à raiz da temperatura, que está aqui, ó. Proporcional à raiz quadrada da temperatura. Então, nós acabamos de inferir que a condutividade térmica para o gás ideal é proporcional à raiz quadrada da
temperatura, como está aqui. Então, a dependência da condutividade térmica do gás ideal com a temperatura é raiz da temperatura. Essa é a conclusão que nós tiramos para o gás ideal. Vamos falar um pouco de viscosidade. A viscosidade, no nosso dia a dia, quando a gente olha ela como se fosse uma força de arrasto. Por exemplo, um objeto se deslocando no ar, caindo, a gente vê que ele sofre um arrasto devido ao ar. Uma substância também, quando é jogada dentro de um pote que tem óleo, esse objeto vai caindo devagarinho, então ele está sofrendo um arrasto. Esse arrasto que é sofrido a gente chama de viscosidade. Então, é algo que está muito presente no nosso dia a dia. A viscosidade, ela se apresenta nos líquidos de várias formas. Nós vamos considerar aqui a forma mais simples, que é a forma em que os fluidos, eles são bem comportados. São chamados fluidos newtonianos. Existem fluidos que são bem mais complicados, que não obedecem a essa lei. Mas nós vamos considerar aqui fluidos bem comportados, que são os fluidos newtonianos. Se nós considerarmos o caso, nós temos aqui um fluido, temos aqui o eixo Z, e o que acontece? As camadas desse fluido, a velocidade com que essas camadas se deslocam, nós botamos aqui os vetores, ó, que é o x, a velocidade, com a altura Z, a velocidade varia linearmente, como é mostrado aqui, ó. Nesse caso muito específico, a força que nós temos que fazer aqui, vamos supor que aqui tem uma placa. Nós vamos deslocar essa placa utilizando uma força. Nós vamos puxar aqui com uma força F. Nesse caso específico em que a velocidade do fluido, ou seja, o fluido, as camadas de fluido, elas vão se deslocar lateralmente, né? Elas vão se deslocar lateralmente, meio que se deslizando uma camada sobre a outra, só que a velocidade das camadas, ela varia linearmente com a profundidade ou a altura, né? Então, nesses casos específicos, essa força vai ser dada por essa expressão. Ou seja, nós vamos pegar a velocidade na direção x, o eixo aqui é o eixo x, tá? E dividindo pela altura z, onde a altura z é medida a partir do fundo aqui, que seria o zero, e multiplicar pela área, porque quanto maior for essa área, maior vai ser a força que vamos ter que atuar para poder deslocar esse fluido. E essa força vai depender, ou seja, a força ela é proporcional a essa velocidade lateral da placa, ou seja, se você quer imprimir uma velocidade maior, você tem que imprimir uma força maior na placa, não tem jeito. E essa força vai se transmitir para as placas de fluido que estão logo abaixo. E inversamente proporcional ao Z, né? Inversamente, por quê? Quanto maior for essa altura aqui, ó, mais fácil vai ser para você deslocar. Quanto menor for essa altura, mais difícil vai ser para você deslocar esse fluido. E entra aqui uma constante eta. Essa constante eta é a constante de viscosidade. Por quê? Esse fluido pode ser um líquido, água, ou pode ser um mel, ou pode ser um óleo. Então, essa força que nós temos que aplicar nessa placa para produzir esse deslocamento é proporcional a essas grandezas. Note, então, essa força F, ela é proporcional à velocidade, ou seja, quanto mais velocidade você quer imprimir na placa para transmitir essa velocidade para as outras placas do fluido, maior é a força que você tem que imprimir. Quanto maior for essa distância aqui, ó, que você tem entre as placas, menor vai ser a força. Então, quanto maior for a altura, mais fácil é para você deslocar. Quanto menor for a altura, mais difícil é para você deslocar. E entra a constante eta, que é a constante de viscosidade. Com isso, nós temos uma força, uma lei que expressa esse fluido. Quando o fluido obedece a essa lei, nós chamamos desse fluido de fluido newtoniano, porque essa lei é a lei de Newton para a viscosidade. Muitos fluidos não obedecem a essa lei.
Agora, se nós formos num caso mais complicado, vamos supor que essas camadas, a velocidade, se você puxa a camada de cima, por meio de uma força, a velocidade não se transmite para as camadas de baixo de maneira que a velocidade seja linear. Vamos supor que nós temos aqui a situação, nós temos um fluido, e na realidade, quando você puxa a camada de cima com determinada velocidade, as camadas de baixo, a velocidade varia assim, ó. Começa aqui em cima acompanhando muito bem, a camada foi puxada, mas depois vai diminuindo muito rápido. A ponto que aqui embaixo, as camadas que estão aqui embaixo se movimentam muito pouco, ou seja, é uma parábola. Ou pode ser ainda, inclusive, mais complicado ainda. Neste caso, fica mais difícil saber como que essa velocidade varia com a altura do fluido. Então, nós temos que chegar a um outro resultado. E aí, uma pergunta importante é o seguinte: como é que essas velocidades se transmitem de uma camada para outra, né? Nós temos aqui a placa, e quem é puxado, na realidade, é a placa. Quem é puxado é essa placa de cima por meio dessa força. Uma força externa vem aqui e puxa essa placa. Aí a pergunta que a gente poderia fazer é como que ela ganha uma velocidade? Como é que essa velocidade se transmite para as placas inferiores, até chegar aqui na base, na última placazinha próxima à superfície? Nós temos que lembrar que quando essa placa é puxada, ela puxa as partículas que estão próximas a ela. Então essas partículas ganham velocidade. E essas partículas, elas podem eventualmente descer e atravessar e ir para uma outra placa. Então essas partículas, elas estão rápidas, porque elas ganharam quantidade de movimento em cima com o puxão, aí elas descem. Quando elas descem, elas entram numa região de menor quantidade de movimento. Elas descem e as partículas que estão aqui próximas, elas sobem. Então, partículas que estão rápidas descem, partículas que estão lentas sobem. E aí vai acontecendo esse movimento continuamente. Partículas que estão lentas em uma placa sobem, partículas que estão rápidas na placa superior descem. Isso vai acontecendo em todas as placas. Com isso, o que acontece? As placas de baixo agora vão ganhando partículas que estão mais rápidas do que as que já estavam ali, e com isso a placa ganha quantidade de movimento. Aos pouquinhos a placa vai ganhando quantidade de movimento nessa troca de partícula. Então a viscosidade nos fluidos é isso. São partículas que estão nas placas mais rápidas, que atravessam e vão para placas que estão mais lentas, e partículas que estão lentas sobem e vão para placas que estão mais rápidas. Com isso, a placa superior que está mais rápida, ela vai ficando mais lenta, porque ela perde quantidade de movimento, e a placa de baixo vai ganhando quantidade de movimento. Uma outra maneira de ver isso é também o seguinte: quando a placa de cima é puxada, ela puxa a placa que está próxima a ela, vai junto. E vamos lembrar que pela terceira lei de Newton, a placa de baixo puxa ela no sentido contrário. Então é isso, é lei de ação e reação. A placa de cima é puxada para frente, a placa logo que está abaixo, que não é puxada pela força externa, é puxada por ela para frente. Ela puxa, e com isso o líquido de baixo atua com uma reação a essa força, ou seja, ela está sendo puxada, então a placa de baixo reage a essa força e acaba sendo puxado junto. Okay? Então é um par de ação e reação e a troca entre as partículas, né? Partícula rápida desce, uma partícula lenta sobe, com isso a placa de baixo ganha quantidade de movimento e a placa de cima está perdendo. Então, com isso, a placa de cima não consegue acompanhar o puxão e acaba tendo que ser puxada de novo, enquanto que a placa de baixo vai ganhando quantidade de movimento e assim todas as plaquinhas do líquido vão se movimentando. Quando esse movimento é tal que a velocidade das placas varia linearmente, a expressão, a lei que rege a força
essa força aqui é dada por essa expressão. Agora, no caso geral, em que isso não acontece, nós vamos ter que ver como que essa velocidade varia com a altura. Então, no lugar de U de x e z, vai entrar a derivada da velocidade U, nós estamos chamando de U aqui a velocidade, com a altura dz. Nós vamos ter que ver para cada alturazinha aqui, para cada fatiamento aqui, como que a velocidade está se comportando para cada um. Então, com isso, entra a derivada de U com relação a z nessa expressão. Então, nós chegamos nessa expressão geral, onde mostra o módulo dessa força. Note que essa força é uma força que puxa lateralmente, então é uma força que nós chamamos de força de cisalhamento. Não é uma força, por exemplo, que empurra o líquido para baixo. É uma força que empurra o líquido lateralmente. Então, é uma força que a gente chama de força de cisalhamento. E nós podemos escrever do lado de cá, entra a derivada de U com relação a Z, e nós podemos dividir aqui pela área, onde Fx por A é a força de cisalhamento por área, e esse du dz, de novo, é o gradiente da velocidade na direção normal às placas. Então, a placa está na horizontal e essa derivada te dá a informação de como que a velocidade varia perpendicular à placa, ou seja, na direção vertical. A placa está na direção horizontal e essa velocidade está variando na direção vertical, porque à medida que a altura vai variando, a velocidade com que as placas se deslocam é diferente. Essa expressão é conhecida como lei da viscosidade de Newton. É uma expressão que exprime a lei da viscosidade de Newton. E os líquidos que obedecem a essa lei são chamados de líquidos newtonianos. Aqui nós temos nessa tabela a viscosidade para alguns materiais a temperatura de 15 graus Celsius, temperatura bem baixa. Nós temos aqui o hélio, o neônio, o hidrogênio, o nitrogênio, o dióxido de carbono e o metano. Então, nós vemos aqui, o coeficiente de viscosidade do hélio, por exemplo, é bem baixo, enquanto que a viscosidade do metano é bem alta. Então, praticamente, o hélio não exprime viscosidade nenhuma. De fato, nós vamos ver, quando nós estudarmos transições de fase, que o hélio, dependendo da temperatura, ele tem uma fase que é superfluida. O que é uma fase superfluida? Uma fase superfluida é aquela que não tem viscosidade nenhuma. Então, essa baixa viscosidade dele tem a ver com essas propriedades. Então, os fluidos não newtonianos, eles têm um comportamento bem mais complexo e não linear, tá? Até a expressão que nós obtivemos é muito simples. Então, entre os exemplos que se enquadram dentro desses fluidos não newtonianos, nós temos suspensões coloidais, emulsões e géis, e nós temos o próprio sangue, ketchup, amido, tintas e o petróleo. E o coeficiente de viscosidade desses fluidos não são constantes. Então, é uma outra complicação, né? Então, nós temos que determinar, dependendo o coeficiente de viscosidade pode variar ao longo do material também. Então, não é uma constante. Vamos falar um pouquinho de difusão. A difusão ela ocorre quando nós temos num sistema regiões com concentrações diferentes. Aqui nós estamos considerando o caso, por exemplo, onde essa região 2 ela tem uma concentração maior do que essa região 1. Então, o que vai ocorrer aqui é um movimento de partículas da região 1 da região 2, no caso, para a região 1, com o objetivo de homogeneizar o sistema. Um exemplo simples, por exemplo, é quando a gente pega café e joga leite num canto do café. O leite ele começa a se difundir pelo café até nós termos um sistema homogêneo, uma mistura homogênea de café com leite. O que define essa concentração é a quantidade de partículas que tem por volume. Então, nós podemos definir
a concentração como número de partículas por unidade de volume. Quanto mais partículas você tem por volume, maior vai ser a concentração. Um outro exemplo também é quando nós temos uma sala e alguém abre um pote de perfume no outro canto da sala. Rapidamente esse perfume vai começar a se difundir pela sala, daqui a pouco a sala inteira está cheirando a esse perfume. Por quê? Porque vai haver a difusão desse material pelo meio. E junto dessa difusão tem uma corrente. É uma corrente de difusão. É muito parecido com aquela corrente de densidade de energia. Só que lá o que se movimentava era energia. Aqui o que vai se movimentar são as partículas. E note, como a concentração 2 é maior do que a concentração 1, então a corrente é no sentido de 2 para 1. E o que nós podemos afirmar desse sistema? Nós podemos afirmar que essa corrente ela é proporcional a quem? É proporcional à diferença de concentração. Ó. Quanto maior esse J, essa corrente, é proporcional quanto maior for a diferença de concentração e menor, quanto maior for a distância ΔX, menor vai ser a concentração. Então, é proporcional à diferença de concentração, mas é inversamente proporcional ao tamanho da região, por exemplo. Se for um quartinho pequeno, o J vai ser maior. Se for um quarto muito grande, o J vai ser menor. Quando a gente considera, por exemplo, regiões muito pequenas, a gente fatia aqui em regiões bem pequenas, nós podemos considerar e escrever essa expressão dessa maneira, dN dx. E aí, para chegar a uma expressão de igualdade, para chegar a uma equação para essa lei, a gente coloca uma constante D chamada de constante de difusão. E aí nós temos que lembrar, nós temos que colocar aqui um sinal de menos. Nós temos que colocar um sinal de menos, por quê? Porque o J cresce, vai em uma direção, do N2 para o N1, vai do N2 para o N1, porém, o ΔN, ΔX, ele é positivo em que sentido? Nesse sentido aqui, ó, no sentido de N1 para N2. Ele cresce de N1 para N2, enquanto que o J vai de N2 para N1, no sentido contrário. Ou seja, a corrente de partículas, a densidade de corrente de partículas é no sentido contrário que a concentração cresce. Então, a concentração cresce de N1 para N2, enquanto que o J vai do N2 para o N1. Então, nós temos que colocar... Então, a concentração cresce do N1 para o N2, enquanto que a corrente vai do N2 para o N1. Então, nós temos que colocar aqui o sinal de menos para dar conta disso, para deixar isso muito claro. E nós podemos também definir, escrever esse ΔN, ΔX como o gradiente do N. Por quê? O gradiente ele diz para onde aquela grandeza cresce. Então, isso vai deixar muito claro para a gente para onde fica, por exemplo, o J, que é a densidade, a corrente de densidade de partículas. Então, nós chegamos nessa lei que é chamada de lei de Fick, que é a lei de difusão. Vamos falar agora de modelo de Drude para condução eletrônica em metais. Então, nós temos aqui um metal, pode ser cobre ou alumínio. Esse metal, ele tem elétrons de condução. Então, se nós pensarmos o cobre, cada átomo de cobre contribui com um elétron de condução. Tudo bem? Então, se for um fio de cobre, por exemplo, os elétrons eles ficam livres. E esses elétrons eles ficam ali livres, mas cada elétron desse pertence a um átomo. Então, nós podemos dizer que cada átomo de cobre doa um elétron para essa banda de condução, vamos dizer assim. E aí, como que a gente vai calcular o NE, que é a densidade de elétrons? Então, a densidade de elétrons nós vamos calcular como elétrons no cobre. Então, você vai lá, pega 1 centímetro cúbico de cobre e calcula quantos elétrons tem ali dentro, elétrons livres de condução.
Para fazer isso, é só você calcular quantos átomos de cobre tem em 1 centímetro cúbico de cobre. Como cada átomo vai contribuir com um elétron, então você vai saber quantos elétrons de condução tem ali. Aí basta pegar um número que você encontrou de elétrons de condução e dividir por 1 centímetro cúbico. Com isso você vai ter o Ne, que é a densidade, vai ser tantos elétrons por centímetro cúbico. Tá? Então, você pode fazer isso para o cobre, para o alumínio, para o tungstênio, para diferentes materiais. Então, nós temos aqui elétrons e, para esses elétrons, eles ficam ali naquela nuvem eletrônica, mas sem se movimentar. Para eles se movimentarem de um lado, por exemplo, da esquerda para a direita, nós temos que aplicar um campo elétrico. No caso, como eles são elétrons e têm carga negativa, elétrons com carga negativa, eles se movimentam no sentido contrário do campo elétrico. Mas nós vamos considerar aqui, para os nossos cálculos, vamos considerar a corrente convencional. Então, na corrente convencional, a gente considera que os elétrons se movimentando para a esquerda com velocidade v vão ser equivalentes a partículas com cargas positivas de mesma massa e se movimentando com a mesma velocidade, só que para a direita. Isso é o que nós chamamos de corrente convencional. Os resultados vão ser os mesmos. Então, o que nós queremos? Nós queremos calcular a corrente, como fica a corrente quando o campo elétrico é aplicado. Para a gente saber quando fica a corrente, eu preciso saber quantas partículas estão passando ali, quantos elétrons estão passando ali. Então, eu tenho que calcular o Ne, o número de elétrons. Então, como fica o Ne? Daqui, Ne é igual a densidade, essa densidade aqui geralmente você tira de uma tabela periódica multiplicado pelo volume. Por quê? Ne já está tabelado, está lá na tabela periódica, volume. Mas quem é esse volume? É o volume que é percorrido pelo elétron. Então, vamos considerar que o elétron percorre uma distância, porque ele percorre uma distância, mas ele vai colidir com outra partícula. Pode ser um núcleo, né? Não é um movimento livre. Lembre-se que esse elétron, ou melhor dizendo, essa partícula de carga positiva, ela se movimenta, mas existe um monte de outras partículas pelo sistema. Então ela vai se movimentar, mas ela vai colidir com outra partícula. E aí nós já dissemos que essa distância que ela percorre até colidir com outra partícula é o que a gente chama de livre caminho médio. Então vamos deixar assim. Então, como fica o volume que essa partícula percorre? Ou vai ser o quê? Vai ser a área. Que área é essa? A área é essa aqui, ó. Essa é a área por onde ela está passando. Área A multiplicada por onde? Tem aqui um cilindrozinho, ó. Então, a partícula sai daqui e passa pela essa área e percorre essa distância. Essa distância, o elétron percorre com a velocidade U. Eu chamei de V, mas vamos agora chamar daqui para frente de U. Essa distância, quanto vale? Essa distância, vamos lembrar que distância é U, velocidade, vezes o tempo. É assim que a gente calcula. Vamos considerar que isso, velocidade vezes essa distância. Onde essa velocidade aqui nós ainda vamos determinar. Então, em termos gerais, como é que fica a quantidade de elétrons que passa aqui por essa área? Vai ficar Ne, que é a densidade, multiplicado pela área, vezes a velocidade da partícula de carga positiva, vezes o tempo, onde o tempo é o tempo para percorrer esse volume imaginário. Então, vamos continuar. Esse é um número de partículas, número de elétrons que estão passando ali. Como que eu vou determinar a carga que está passando? Porque cada partícula dessa carrega uma carga. Vamos lembrar que cada partícula carrega uma carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a carga total, qual é? É o número de partículas que estão passando, de elétrons, vezes a carga elementar de uma partícula, de um elétron. Então, esse E aqui é o 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, basta a gente substituir aqui o valor que nós encontramos por Ne, como está nessa expressão. Então, agora nós temos a carga que está passando por aquela área.
passa uma quantidade de partículas NE e cada uma carrega uma carga. Então, nós sabemos agora a carga total que está passando. Para saber a densidade de corrente elétrica, como é que a gente faz? Densidade de corrente elétrica J é igual a carga dividido pela área e dividido pelo tempo. Então, nós vamos pegar essa expressão, dividir pela área e dividir pelo tempo. Fazendo isso, a área simplifica e o tempo simplifica, como está aqui, ó, área, tempo. Sobra quem? Sobra somente NE, a densidade de elétrons, a carga elementar, que nós sabemos qual é o valor, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a velocidade das partículas. Então é isso que nós temos, ó. Nós temos essa grandeza. Nós sabemos qual é a densidade de elétrons, que é essa aqui. Nós sabemos quanto vale a carga elementar, só que nós não sabemos quanto vale essa velocidade. A partícula, o que acontece? A partícula, ela bate em uma partícula, aí o campo elétrico acelera ela até ela colidir com outra partícula. E enquanto o campo elétrico está acelerando ela até ela colidir com outra partícula, ela é acelerada com um movimento uniformemente variado. Então, uniformemente variado, como a gente escreve? A gente escreve U, a velocidade, vai ser a velocidade inicial, que ela começa a ser acelerada, mais a aceleração vezes o tempo. É assim, é o V igual a V0 mais AT. Mas que aceleração é essa? A aceleração, vamos nos lembrar, ela é força pela massa da partícula. Só que essa força aqui é a força elétrica, é a única força que está atuando nessa partícula carregada. E força elétrica, como é que a gente escreve força elétrica? Força elétrica é a carga E da partícula, que é positiva, porque nós estamos considerando que essas partículas são equivalentes aos elétrons em termos de massa, mas de carga positiva, vezes o campo elétrico, é assim que a gente escreve a força elétrica, dividido pela massa. Então, a nossa velocidade U é igual a quem? Vamos considerar que o zero é zero, parte do repouso. A aceleração é Ezinho, E grande, dividido pela massa, vezes o tempo, ΔT, o tempo T. Onde o tempo T não é o tempo entre duas colisões, então a gente pode trocar aqui T por tal, porque é o tempo entre duas colisões. Então, no lugar do U aqui, vamos colocar essa expressão aqui, ó, que está aqui. Fazendo isso, nós vamos ter NE, E ao quadrado, que é a carga elementar ao quadrado, tal, que é o tempo entre duas colisões, a massa e o campo elétrico. Então, nós chegamos a uma expressão que diz que a densidade de corrente J é proporcional ao campo elétrico. Quanto maior o campo elétrico, maior vai ser a densidade de corrente, maior vai ser essa corrente. Isso é meio intuitivo, né? Quanto maior o campo elétrico, mais partículas ele vai empurrar para atravessar aquela região. E nós temos aqui uma constante de proporcionalidade, e é uma constante, porque NE é tabelado, o E é a carga elementar, a massa, nós sabemos que é a massa do elétron, e o tal é o tempo entre duas colisões, que também é tabelado. Então, nós podemos chamar isso aqui de uma constante sigma, onde essa constante sigma é a chamada condutividade elétrica. Então, nós temos aqui uma constante que é determinada porque o NE é tabelado, a carga elementar nós sabemos, é 1,6 vezes 10 a menos 19, o tal é o tempo entre duas colisões, que também é tabelado, e a massa é a massa do elétron. Então, nós podemos chamar essa constante de sigma, e essa constante vai se chamar constante de condutividade elétrica. Então, nós chegamos a uma expressão que é igual a isso aqui, ó, J é igual a sigma E. Essa equação é chamada de lei de Ohm microscópica. Por quê? O campo elétrico é microscópico e a corrente de carga, a corrente a corrente de densidade de carga também é microscópica. O que nós podemos fazer? Nós podemos tentar encontrar uma lei macroscópica para a corrente, porque nós estamos procurando saber qual é a corrente. Então, vamos fazer isso. Vamos multiplicar de um lado aqui pela área e do outro lado aqui também pela área.
J vezes a área, vamos lembrar da definição de J. Quem é o J? J seria a carga dividido pela área e dividido pelo tempo. E aí vamos nos lembrar que carga dividido pelo tempo é a corrente. Então aqui temos corrente por área. Então J é corrente por área. Então J vezes a área é igual a corrente elétrica. Então se a gente multiplica J pela área, nós temos a corrente elétrica e nós vamos ter do lado de cá sigma E vezes a área. Então nós temos aqui, então nós vamos ter uma expressão assim, ó. De um lado nós temos I, do outro lado sigma E multiplicado pela área. E aí nós temos que lembrar que o E é microscópico, nós não queremos transformar o E no macroscópico. Mas vamos lembrar que nós podemos relacionar o campo elétrico com uma grandeza macroscópica. Por quê? Porque a diferença de potencial entre dois pontos é igual à integral do campo elétrico naquela região, produto interno dx. Aonde essa integral é feita de onde até onde? Essa integral, vamos voltar no desenho, por exemplo, ela pode ser feita desse ponto até esse ponto. Só que como o campo elétrico é constante, a gente tira ele para fora da integral, fica assim, ó, faz o produto interno e integral de x. A integral é uma soma. Se você soma todos os pedacinhos de x, no final, o que nós temos? Nós temos o comprimento total L. Então, nós temos que V é igual a E vezes L. Nesse caso específico, que o campo elétrico é constante. Então, o campo elétrico, quanto vale o campo elétrico? É a diferença de potencial, né, a tensão, dividido por L. Então, substitui isso aqui, ó, voltando então, apagando tudo e voltando, o que nós vamos ter? O I é igual a sigma vezes a área. No lugar do E, coloca a diferença de potencial dividido por L. Com isso, nós chegamos nessa expressão, ó, sigma A dividido por L, sigma A dividido por L vezes V. Aí nós podemos ajeitar. V, que é a diferença de potencial, vai ser o quê? Vai ser V1 sobre sigma L dividido por A, corrente elétrica. E nós temos novamente aqui uma outra constante, ó. Essa constante depende do L, que é o comprimento do fio, a área da seção transversal do fio e o inverso da condutividade. Só que o inverso da condutividade nós vamos chamar de ρ, que é uma resistência microscópica. Então, no final, como nós vamos ficar? Vamos ficar com V igual, substituindo ρ, L por A, vezes a corrente, onde esse termo aqui nós podemos chamar de resistência elétrica, então nós vamos ter V igual a R I, que é a lei de Ohm, só que agora macroscópica. E esse termo, ρ, L vezes A, é o que nós vamos chamar de resistência elétrica do material, que no caso ali é um fio. Então, se você quer calcular a resistência de um fio, você pega a resistividade, que é o inverso da condutividade, que nós calculamos, multiplica pelo comprimento de fio e divide pela seção transversal, ou pela bitola do fio. Com isso, você vai ter a resistência elétrica do fio. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.